Boa tarde. Na habitual conferência onde toda segunda-feira o Ministério de Saúde está fazendo balanço de semana epidemiológico, Artur Correia apresenta através de gráfico bairros mais afetados pela Covid-19 na cidade da Praia. Um outro dado interessante revelado através de gráfico é que 52% de casos registrados de Covid-19 é na mulher. Confere. Aqui no Concelho da Praia ainda podemos ver nesta última semana que terminou no domingo, os principais bairros que tiveram casos. E a dupla Achada Santo António e Tira Chapéu, portanto, ou seja, o que está a azul claro e a laranja ocupa mais do que a metade dos casos do Concelho da Praia na semana passada. E logo a seguir temos a Fazenda, e temos a Achada Grande Trás, também com alguns casos, e Ponta d'Água continua também com alguns casos. E estão a ver que Vila Nova deixou de ser também um dos focos principais, pelo menos durante a última semana que terminou. Aqui na Praia as coisas estão a ir bem e podem ver que já temos mais casos, muito mais casos recuperados do que casos ativos, do que casos internados. Temos 57% de casos que já recuperaram, temos os 6 óbitos, e se quiserem em números, temos 267 casos internados e temos 364 casos que já deixaram, portanto, o internamento e que são casos recuperados. Este é o RT, portanto, que é o número de transmissibilidade, e estão a ver que houve várias semanas que o Concelho da Praia esteve com um RT abaixo de 1, ou seja, que a produção de novos casos a partir de um caso primário abrandou muito, deixou de acontecer, e qualquer diferença que possa haver com o anúncio dos resultados teria a ver com amostras acumuladas e não com a realidade, portanto, da dinâmica da transmissão. Mas, em todo caso, podemos ver que para os próximos dias prevê-se um aumento de casos diários para os próximos 2, 3 dias, numa média de 15 casos por dia, mas, como sabem também, a Praia tem resistido a essas previsões e tem aparecido, tanto, com números abaixo das previsões. E espero que assim continue. Questionado ainda se esse aumento de números de casos na Praia na finais de maio é consequência de números de testes realizados ou se é para modo de desobediência para parte da população, Artur Correia afirma o seguinte. Pode ser as duas coisas, portanto, de facto nós aumentamos o número de testes, nós neste momento já temos cerca de 8.000 testes PCR, um bocadinho mais do que 8.000 testes de PCR realizados, mas já temos cerca de 27.000 testes rápidos realizados que funcionaram como triagem para todos os casos positivos de testes rápidos foram submetidos a teste PCR. Mas não há dúvida que aumentou-se o número de testes PCR nas 2 últimas semanas, portanto, havia uma média de 900 e tal testes por semana e agora, nas 2 últimas semanas, estamos em 1.400 testes PCR por semana. Nas 2 últimas semanas. Portanto, aumentou-se consideravelmente e, claro, isso também tem a ver com isso. Mas também tem a ver com o desconfinamento que houve e com a maior mobilidade das pessoas, com também casos de desobediência às normas instituídas, de aglomeração de pessoas. Todos os dias acompanhamos nas redes sociais a denunciar casos de festas e de aglomeração de pessoas em casas particulares e não só. Tudo isso, claro que contribui. Portanto, e nós já provamos no nosso gráfico global, podemos ver que havia, portanto, quase 2 meses, durante o período de confinamento, com uma estabilização de casos, com um mínimo de 44 casos e um máximo de 84 casos. Mas uma tendência estacionária. A partir desse momento, da seta vermelha, como podem ver, mais concretamente, a partir de 1 de 6, de facto, começou a haver esses picos, mas também isso deveu-se, esses picos
que estamos a ver, os dois picos, têm diretamente a relação com os dois novos concelhos com transmissão ativa, nomeadamente o Concelho do Sal e também o Concelho de Santa Cruz. Esses dois é que contribuíram para desequilibrar a evolução normal, uma vez que na praia tem havido uma certa estabilização. Já foi realizado a primeira amostra de Covid-19 no novo laboratório instalado na província de Sofala, na Angola, que tem capacidade para realizar 200 amostras por dia. Os primeiros testes realizados localmente aconteceram na última sexta-feira em 84 amostras, sendo que uma teve resultado positivo para o novo coronavírus. Então fez-se a testagem e a confirmação das amostras para ensaiar o sistema de laboratório. Um certo número de amostras mandou-se para Maputo e aquelas mesmas amostras dos doentes testamos aqui na Beira e todos os resultados foram concordantes, satisfatórios. Então foi aprovado o laboratório para se iniciar essa testagem sob o ponto de vista molecular de alta tecnologia. Uma vez instalada a capacidade de testagem da Covid-19 ao nível da cidade da Beira, as autoridades pretendem intensificar a vigilância sanitária e comunitária de modo a aumentar a capacidade de testagem, que poderá chegar a 200 amostras por dia. Esses 200 mesmo, como já os me antecederam, é mesmo essa capacidade. O que acontece é que temos que usar essa capacidade máxima, porque está aqui na Beira. Se não usarmos esta capacidade máxima, quer dizer indiretamente que nós não estamos a precisar desse laboratório. Por isso que há essa necessidade de nós usarmos até a capacidade máxima do nosso laboratório, para não desperdiçar tempo nem recursos investidos aqui ao nível da Beira. As autoridades em Sofala explicaram que, embora os resultados ao nível da província estejam a ser realizados no laboratório instalado aqui na capital provincial de Sofala, os seus resultados serão sempre anunciados em Maputo pelo Ministério da Saúde. Para além da redução do tempo de espera, a entrada em funcionamento do laboratório de testagem da Covid-19 em Sofala permitirá à província ter resultados de forma mais rápida e tomar ações urgentes no controle da doença. Avanço de pandemia de Covid-19 tem impacto significativo no setor de aviação civil devido à limitação de viagens, mas também queda na demanda entre viajantes, com resultado notório na área de turismo. A Covid-19 continua a deixar rastro de destruição um pouco por todo o mundo. O setor da aviação civil é um dos que tem somado enormes prejuízos. A título de exemplo, anualmente Moçambique faturava só na área de aviação 500 milhões de dólares, o número que agora parece estar perdido na memória. Neste momento não há nenhuma companhia aérea a voar para Moçambique. Consequentemente, todas as agências de viagens estão sem fazer nenhum tipo de negócio. Mas isto não para por aqui. A indústria toda de turismo está paralisada. São os hotéis sem os seus clientes, são os restaurantes com poucos clientes e agências de viagens sem negócio nenhum. Agora, também por um lado, não se podem fazer milagres. Sabemos que o problema que estamos a viver é um problema complicado e é um problema que tem a ver com saúde e com vida. Portanto, o que se pode fazer é esperar, não há mais nada a fazer. Consultores de viagens acreditam que mesmo que o espaço aéreo volte a abrir, vai demorar muito para que as pessoas percam o receio de viajar de avião. Os prejuízos poderão continuar a somar-se até 2021. As pessoas, numa primeira fase, terão muito receio de viajar, sabendo que o Covid-19... a transmissão é só estar um ao lado do outro, praticamente, e no avião senta-se junto. Eu acho que muita coisa vai vai mudar, as pessoas vão ter muito receio e a coisa não será como antes. Nos meses de junho, julho, agosto, o número de passageiros que saíam de Moçambique para outros destinos era enorme. Os lugares mais procurados eram Lisboa, Portugal, Phuket, na Tailândia e outros destinos da Europa. Planear uma viagem não é tarefa fácil. Há quem compre a sua passagem de avião com 6 ou mais meses de antecedência. Pois é, mas devido à pandemia da Covid-19, muita gente foi apanhada em contrapé e agora tem que lidar com uma possível remarcação do seu voo ou então com consequências mais duras. Isto porque cada companhia aérea tem a sua forma de lidar com a
situação. Sem saber, e as pessoas ficam sem saber o que fazer, como se programar, porque tinham programado pelas férias e depois mais tarde já não podem ir e terão que se sujeitar a fazer os reembolsos de bilhetes. Quando as companhias abrirem, talvez depois aí poderíamos ver como fazer. Viajantes acreditam que as companhias aéreas vão tomar as devidas precauções para evitar que haja risco de contágio dentro dos aviões, numa possível retoma dos voos. Mas creio que se há companhias aéreas que abrem para esse tipo de viagem, acho que eles tomam uma medida de precaução, não é? E não seria de ano me leva a pessoa a entrar no avião sem nenhuma medida de precaução. Acho que eles já estudaram quais são os mecanismos adequados para as pessoas que viajam. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, afirmou no passado mês de junho que as companhias aéreas podem perder mais de 84 mil milhões de dólares no exercício de 2020 e mais de 15 mil milhões de dólares em 2021, devido à pandemia da Covid-19. Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, a África se registra 315.410 casos de infecção de Covid-19. Número de mortos sube para 8.334, mais 219 na última 24 horas, segundo dados mais recentes sobre pandemia no continente. Mas também já recupera mais de 140 mil pessoas. A nível mundial, 9.115.878 pessoas estão infectadas com o coronavírus, mais de 4 mil mortos e cerca de 5 milhões de pessoas já recupera desse inimigo invisível. Estados Unidos continua a liderar no número de infectados, cima também no número de mortos, seguido de Brasil. E assim foi nosso plantão de hoje. Mais informações você pode acompanhar na Fala Cabo Verde para 19h30. Até lá, fica direto, nós nos fazemos parte e fazer de boa também no aposta na prevenção.